Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança, dando sequência ao nosso tema Ensinos de Jesus. Hoje você vai conhecer também a história de um neurologista americano que criou um dispositivo prometendo curar soluços em alguns minutos. Vai saber também um pouco sobre a importância de usar o diafragma na respiração. E o pastor Arilton Oliveira vai abrir a Bíblia e mostrar o que Jesus ensinou a respeito da oração. Não sai daí não, que o Tempo de Esperança está só começando. Vivemos numa era onde a comunicação é muito presente, onde as pessoas querem se comunicar, querem ser ouvidas, querem falar, e para isso usam vários dispositivos, aplicativos, várias metodologias que estão à disposição do mercado. Falar, ouvir, parece ser uma necessidade de todo ser humano. É por isso que eu queria conversar com você a respeito do que nós temos preparado para você. Antes de abrirmos a Bíblia para estudarmos o tema de hoje, que vai falar sobre a oração, vai falar da nossa comunicação para com Deus, eu gostaria de lembrar você que você, da sua casa, com o celular na palma da sua mão, você vai conseguir estudar vários temas bíblicos. Já pensou em fazer um curso bíblico diretamente através do seu celular, do WhatsApp? É isso mesmo, é só usar a nossa assistente virtual, a Esperança. Acesse aqui esse QR, acesse esse link e você vai ver uma conversa no WhatsApp vai ser iniciada e você vai passar a estudar a Bíblia de uma maneira bem simples. Agora vamos ver aqui no Revista Novo Tempo a história de um neurologista americano que criou um dispositivo que promete curar soluço em apenas alguns minutos. Vamos ver. O dispositivo, que mais parece um canudo de plástico, foi desenvolvido por um médico neurologista depois de 25 anos trabalhando na unidade de terapia intensiva neurológica da Universidade do Texas. Durante esse período, ele viu soluções e remédios para centenas de dores, sofrimentos e problemas de saúde, exceto por um: o indesejável soluço. Depois de alguns anos de testes e inúmeras adaptações, ele desenvolveu o Hyquaway, a primeira solução garantida que promete aliviar instantaneamente os soluços sem o uso de medicamentos. Em entrevista a um telejornal local da rede de televisão americana Fox, o neurologista disse que começou os testes nele mesmo, antes mesmo de dar qualquer passo na pesquisa. Eu comecei a testar comigo mesmo, depois em familiares e amigos, e percebi que funcionava de fato. E isso foi surpreendente na época, porque eu percebi que não há necessidade de nenhum tratamento para ser usado. O soluço comum nada mais é do que um descompasso no diafragma. A contração favorece a inspiração súbita e termina com o fechamento abrupto da glote. Por isso ouvimos aquele som característico. Para usar o Hyquaway, basta a pessoa sugar um pouco de água por meio do dispositivo. Já que o orifício de entrada é muito pequeno, a pessoa tende a fazer mais força do que o habitual para sugar o líquido. Segundo informações do próprio site da empresa fabricante, este processo serve para reiniciar o sistema respiratório da pessoa com soluço. Em uma pesquisa publicada recentemente, os criadores do Hyquaway relataram que mais de 90% dos 203 participantes afirmaram que o dispositivo foi eficaz para remediar surtos de soluços. Muito bom, né? Já viu aí? Solução para o soluço. Agora não precisa só tomar um susto ou ficar aprendendo a respiração. Para tudo tem jeito, né? Muito bom, então. Olha só, agora nós vamos para o Reavivados por Sua Palavra, aquele quadro do nosso programa onde a gente medita num capítulo da Bíblia. Você já leu a sua Bíblia hoje? Leu o capítulo de hoje? Se leu, parabéns. Se não leu, fique atento agora no Reavivados por Sua Palavra e marque na sua Bíblia para que depois você possa ler, agora com a nova visão. Você escuta, medita e depois relembra. A nossa leitura de hoje é Atos capítulo 11. E eu quero destacar duas pessoas na leitura de hoje. Primeiramente, vamos falar de Pedro. Pedro foi acusado de entrar na casa de homens incircuncisos e comer com eles. E como foi que o apóstolo reagiu? Ele fez uma exposição detalhada de como Deus o convencera a não chamar impuro e comum
aqueles que também haviam sido redimidos pelo sangue expiatório de Jesus Cristo. E ele contou como o Espírito Santo havia sido dado também aos incircuncisos. E qual foi a reação das pessoas? Quando as pessoas ouviram isso, se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para vida. Pedro foi cuidadoso, claro e honesto em suas palavras. E isso foi muito importante para que as pessoas entendessem o que de fato estava acontecendo. Sabe, amigo, amiga, sempre vale a pena falar de modo honesto e claro. Quero também falar da personalidade e caráter de Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E acrescenta: Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé se preocupava com a salvação das pessoas. Além disso, as pessoas viam nele características marcantes. Isso certamente era tão convincente quanto as suas palavras. Amigo, amiga, Deus pode nos ajudar a que desenvolvamos um caráter íntegro, um caráter honesto, a tal ponto de sermos instrumentos poderosos à disposição do Espírito Santo para influenciar as pessoas. Pense nisso com carinho e desfrute de um dia abençoado por Deus. Obrigado, pastor Adolfo Soares, por mais um comentário do Reavivados, por sua palavra. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, já já a gente volta. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. O que fazer para ocupar a mente e se manter saudável e feliz, mesmo com notícias não esperadas? Aqui vão algumas dicas. 1. Faça exercícios físicos. 2. Leia livros. 3. Ouça música. 4. Aproveite para fazer uma faxina na sua casa. Novo Tempo, o canal da esperança. Enquanto alguns se refugiam em seus lares, outros se colocam na linha de frente na luta contra um inimigo que pode ser letal. Expor a vida em favor do outro, mesmo sendo um desconhecido, é um ato de amor. Doar a vida em favor de todos, sem pedir nada em troca, o verdadeiro retrato da graça. Cristo quer nos oferecer mais que cura, vida, e vida em abundância. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e algumas pessoas ainda estão se perguntando como ter acesso à esperança, como estudar a Bíblia pelo WhatsApp. Pastor, eu tentei aqui pelo meu telefone e não deu certo. Não se preocupe, eu vou passar aqui um videozinho, vou pedir para a produção passar aqui um videozinho, já passamos uma vez, eu gravei junto com o pastor Wagner Lins explicando como funciona essa assistente virtual. E aí você vai entender e vai poder usufruir melhor. Fica atento. O mundo está em quarentena, mas a missão não pode parar. Por isso, queremos apresentar para você um mecanismo para você continuar os seus estudos, iniciar novos estudos com seus amigos de oração. Olá, querido amigo, você já conhece a Esperança? A Esperança é um assistente virtual criada para ensinar a Bíblia através do WhatsApp. A ideia é simples. Você e a Esperança formam uma dupla missionária virtual com o objetivo de alcançar os seus amigos de oração. Não é fantástico isso? Mas, pastor, como é que eu faço então? Vou lhe ensinar o passo a passo. Primeiro você entra em contato com seu amigo. Olá, meu amigo, tudo bem? Olha, nós temos uma forma de estudarmos a Bíblia à distância através do WhatsApp. O amigo aceitou o desafio? Cadastre no seu telefone o número da Esperança. É muito fácil, acesse adv.st/ensinar a Bíblia. Você será direcionado para um chat. Nesse chat, você vai ver o número da Esperança.
Crie um grupo agora, o seu amigo, você e a Esperança, e envie a frase Estudo Bíblico. Pronto. O estudo vai iniciar, a Esperança vai estar conduzindo, você vai poder interagir com seu amigo. Interessante também é você criar o grupo assim, Estudo Bíblico, nome do seu amigo, porque aí você vai conseguir identificar. Uma coisa que é importante também é que você, para cada estudo bíblico, só pode inserir no grupo um amigo. Mas pastor, eu queria dar estudo para outras pessoas, não tem problema, basta repetir o processo. Que Deus te use nesse momento, que você e a Esperança façam grande diferença. Agora é com você. Viu aí? Ficou muito fácil estudar a Bíblia agora, né? Agora nós temos aquele momento de dica de saúde e você tem que parar para pensar um pouquinho. Será que você respira corretamente? Será que você sabe respirar? Como assim, pastor? A gente já nasce, já respira, ninguém ensina a gente. Tem certeza? Fique atento na dica de saúde de hoje. Você sabe respirar profundamente? Repare na sua respiração. Enquanto você respira, é seu tórax que se estende ou é seu abdômen que infla? Se o seu abdômen se expande, parabéns! Mas se você respira levantando as costelas, então está na hora de você reaprender a respirar, como você fazia enquanto era um bebezinho. Separe 3 livros para este exercício. Deitado sobre uma superfície plana e firme, coloque um livro sobre o abdômen, um sobre a parte baixa do tórax e outro sobre a parte alta do tórax. Inspire lentamente, tentando levantar o livro sobre o abdômen. Sorva mais ar e levante o livro do meio, e depois o livro sobre o tórax. Não tenha pressa para executar essa tarefa e preste atenção em cada etapa do processo. Segure o ar por alguns segundos. Empregue o dobro do tempo nas etapas a seguir. Comece a expirar o ar lentamente, abaixando primeiro o livro que está sobre a parte alta do tórax, depois o que está sobre a parte baixa e, por último, o que está sobre o abdômen. Repita esta atividade até que você consiga realizar todas as etapas sem se cansar. Treine em pé, enchendo o abdômen na inspiração e esvaziando na expiração. Treine em movimento também. Esses exercícios aumentam a capacidade e a tonicidade pulmonar. Pratique-os todos os dias, até que esteja respirando profundamente. É muito importante que as pessoas respirem profundamente. Dessa forma, o oxigênio entra nos nossos pulmões e é absorvido para a circulação. Quando o oxigênio então entra na circulação, entra no sangue, ele então será distribuído para todas as células do organismo. Uma pessoa que tem uma respiração muito curta, uma respiração que não é profunda, ela vai oxigenar menos o seu sangue e o corpo então vai sofrer com a falta do oxigênio. As consequências disso é a sonolência, cansaço, diminuição da eficiência, da resistência e outros problemas de saúde. Agora sim, né? Você que toca algum instrumento de sopro, você que quer aprender a tocar algum instrumento, que quer usar bem a respiração, que sofre às vezes de asma, de alguma outra coisa aí que impeça você de respirar, ainda mais nesse período de pandemia, né? Que a gente tá vendo pessoas com crises respiratórias e várias doenças, vários problemas. Respirar corretamente faz a diferença. Use bem o diafragma, respire da maneira correta e você vai ter mais saúde. Olha, eu já tô aqui na minha mão o nosso guia de estudo. Você já pediu o seu guia de estudo? Vários estudos, vários guias desses têm sido enviados para todos aqueles que têm procurado a nossa equipe através do 9217-3089. Eu estou falando do guia de estudos e ensinos de Jesus. Tudo isso que a gente está falando está aqui, ó. E você pode ter acesso de maneira gratuita. Lembrando, e se você
preencher tudo direitinho, você vai poder ganhar também um DVD com toda a programação para você assistir, rever e guardar na sua casa muitas lições relacionadas aos ensinos de Jesus. É tudo de graça. 9217-3089. Deixa eu mandar um abraço de esperança aqui para as pessoas que estão interagindo com a gente. Já tem uma turminha aqui falando, participando, conversando a respeito dos temas passados. Eu vou responder as perguntas. Mas antes, deixa eu mandar um abraço aqui para o Horácio, mandar um abraço também para o Matheus Maia. Quero mandar um abraço também para a minha mãe, que está acompanhando aqui a programação do Pet. É a primeira a comentar ali no Facebook, no YouTube, né? Ela sempre coloca ali as informações. Estou aqui, estou assistindo. É muito bom, mãezinha, saber que você está ligado na programação também. Quero mandar um abraço também para, deixa eu ver aqui, a Alnira, que também participa da programação. Mandar um abraço para Stephanie Caetano. Mandar um abraço também para o pessoal que está acompanhando pela TV, né? Então você que está acompanhando pela TV é o nosso convidado especial e nós agradecemos o carinho e a oportunidade que você nos dá de entrar na sua casa, na sua vida, para meditarmos na palavra de Deus. Algumas perguntas chegando aqui pra gente. Olha aqui, perguntas interessantes, ó. Quem falou que o Espírito Santo viria? É interessante essa pergunta. Para algumas pessoas pode soar estranho, mas de fato, você vai ver lá em Gênesis 1, nos versos primeiros ali, né? Nos primeiros versos de Gênesis 1, já dizendo, né, que no princípio a terra era vazia, sem forma, e o Espírito parava sobre as águas. E aí você diz, não, se o Espírito já estava lá na criação, quem disse que ele viria? Como assim viria, né? Pois é uma pergunta interessante que em João 14, se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, versos 16 e 17, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Presta atenção, porque não o vê, não o conhece. Vós o conhecereis. Por quê? Porque ele fala, porque ele habita convosco e estará em vós. E aí no verso 16 diz: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse outro aqui é uma palavra muito importante, porque coloca em estado de igualdade, está dizendo outro igual a mim, como eu, como Deus. Deu para entender? É o Espírito Santo. Agora, Jesus cumpriu essa promessa? Essa é uma grande dúvida, né? Porque ele disse que ia enviar. Enviou quando? Ele cumpriu ou não a promessa? Se você continuar no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 39, fala assim, ó: E isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Preste atenção, não fora dado, até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas agora, se você for para João capítulo 20, veja, a gente leu aqui rapidinho o texto anterior, nós lemos aqui João 14. E aí eu tô lendo agora o verso aqui 39 de João 7, dizendo que até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido enviado. E agora, se você for para João 20, o verso 22 diz assim, ó: E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o quê? Como é que está na sua Bíblia? João 20, 22. Recebei o quê? O Espírito Santo. Deu para entender agora? Tanto que se você passar algumas páginas ali e for para Atos capítulo 2, esse aqui é muito conhecido, nossos irmãos pentecostais gostam muito desse texto. Atos capítulo 2, verso 4 diz assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Agora olha só, algumas pessoas leem esse texto e dizem, quando o Espírito Santo veio, perceba que Jesus primeiro falou, vou enviar um Consolador. Mas quando você lê Atos capítulo 12, verso 4, está dizendo ali, eles passaram a falar outras línguas. Quem acompanha a rádio já fez esse estudo comigo falando a respeito aqui dessas línguas. Mas vamos com calma. Qual seria então a obra do Espírito Santo? Essa é uma pergunta que veio aqui do Marcelo Aguiar. Qual a pergunta do Espírito, a obra do Espírito Santo? Será que é oferecer línguas estranhas? Será que o papel do Espírito Santo é esse? Vamos deixar a Bíblia responder pra gente. João 14, verso 26, é um dos textos que a gente já leu, diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse fará o quê? Como é que está na Bíblia aí? João 14, 26. O que é que o Espírito Santo vem fazer? Segundo Jesus falou, ele vem distribuir línguas estranhas, ele vem dar poder. O que é que Jesus falou? Qual foi o ensino de Jesus relacionado ao Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo? O que é que ele veio fazer aqui? João 14, 26 diz assim, ó:
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Olha só que interessante. Em João capítulo 16, você vai ver um pouquinho mais do que Jesus falou que o Espírito Santo faria. Qual o papel do Espírito Santo segundo Jesus? O que Jesus ensinou, porque é o que importa, são os ensinos de Jesus. João 16, verso 8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo de 3 coisas. Quais são as 3 coisas que estão na sua Bíblia? Está dizendo aí, olha, ele vai fazer 3 coisas, ele vai dar línguas, ele vai... Não. O que é que está dizendo na sua Bíblia? João 16, verso 8 diz assim: ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do que mais? Do juízo. Olha o verso 13 de João 16, diz assim, ó: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Deu para entender? Ele vai convencer do pecado, da justiça, do juízo, vai nos guiar por toda a verdade, vai nos consolar. Que interessante, né? Porque quando você olha hoje, quando se fala do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, ninguém fala disso. Não é? Aqueles que creem em algumas manifestações, em algumas coisas, não tratam dessa forma. Não dizem que o Espírito Santo veio consolar, não diz que veio nos guiar na verdade, não diz que veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pare e pense um pouquinho, isso é importante você pensar, viu? Olha uma pergunta que veio aqui. O Espírito Santo é dado a todas as pessoas? Deus dá o Espírito Santo a todas as pessoas? É uma boa pergunta. Será que todo mundo ou será que só aqueles especiais? Como que acontece? Qual a disposição que Deus tem de dar o Espírito Santo? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas agora. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, o verso 13. Lucas 11, verso 13, diz assim. Achou aí? Lucas 11, ache, marque na sua Bíblia, no seu caderninho, porque você não pode terminar o programa de hoje, esse quadro, dizendo assim, não, o pastor Ítalo falou. Não, você tem que dizer, eu li na Bíblia, tá? Lucas 11, verso 13 diz assim: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Olha que interessante. Ele dá àqueles que pedem, assim como a gente dá coisas boas aos filhos, Deus também nos oferece o Espírito Santo. Agora, você ainda pode se perguntar, mas será que ele deu exclusividade para alguém? Será que existe algo que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo? Porque tem pessoas que dizem assim, não, se na sua vida não se manifestar tais coisas, você não foi batizado com o Espírito. Não, se você for batizado com o Espírito Santo, você vai falar em língua, você vai falar aquilo. O que é que a Bíblia fala a respeito disso? A quem Deus exclusivamente concede o Espírito Santo. Veja o que diz Atos capítulo 5, verso 32. Diz assim, ó: ora, nós somos testemunhas desse fato, e bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou a quem lhe obedece. É como se estivesse dizendo, se você obedece a Deus, Deus te dá o Espírito Santo. Deu para entender? Então, se você anda com Jesus, se você entende o que Deus está pedindo para você, se você guarda os mandamentos de Deus, você, de fato, pode receber o Espírito Santo. Até porque, se ele vai te conduzir a toda a verdade, ele vai te conduzir às verdades bíblicas. Já estudamos aqui sobre as verdades bíblicas. E você sabe que os mandamentos de Deus também são considerados por Deus verdade. Você sabe que o Espírito Santo veio te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o que é pecado? O que é pecado? 1 João 3, verso 4. O que é pecado? É a transgressão da lei, porque todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Então, se eu ando com Deus, se eu guardo os mandamentos de Deus, eu estou convicto de que eu sou um pecador, estou convencido de que eu erro, então eu preciso das ações do Espírito Santo sempre para me convencer do pecado, da justiça e do juízo, para me guiar por toda a verdade. Então, o Espírito Santo, o Consolador, ele vem para nos guiar à verdade, ele vem para nos fazer testemunhar do amor de Deus, ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tem muitas pessoas que estão muito mais preocupadas em ter dons do Espírito Santo do que viver os frutos do Espírito.
em poder falar em línguas para mostrar alguma coisa, quando na verdade a Bíblia não trata desse ponto. E se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente, 9217-389. Eu quero conduzir você, quero ajudar você, quero mostrar para você na Bíblia que não é bem assim. Mas o Espírito Santo quer nos convencer do pecado. Receba o privilégio de Deus, aceite o Consolador na sua vida, deixe Ele guiar você e você vai andar pela verdade, vai conhecer a verdade, vai estar convencido do seu pecado, vai receber o consolo da parte de Deus. Nós vamos louvar a Deus enquanto você medita nisso que a gente conversou até agora. Eu quero te agradecer. Tantas vezes eu te senti. Tua presença me envolveu. Segurança encontrei em ti, em ti. De tuas bênçãos me inundou, com bondade me amou. E por isso eu quero muito mais. Quero te louvar mais e te abraçar mais.
Linda canção, mais uma música. Ó, lembre-se, toca o coração é porque é novo tempo. Fique meditando ainda. Daqui a pouquinho o pastor Arilton vai abrir a Bíblia e vai falar o que Jesus falou a respeito da oração. Será que você já sabe? Prepara o coração, é logo depois do intervalo. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. Saiba como lavar corretamente as mãos para evitar o coronavírus Covid-19. Umedeça as mãos. Coloque bastante sabão. Espalhe o sabão na palma da mão, descendo até os punhos. Lave entre os dedos, de um lado e de outro, lavando a parte de cima da mão. Faça conchinhas com as mãos lavando os polegares. Por último, use a palma da mão para lavar as unhas. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Se tem uma coisa que a gente já falou aqui, você já sabe. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. Nesse momento, vamos ver o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala, quais os ensinos de Jesus relacionados à oração, com o pastor Arilton Oliveira. Que contraste! Jesus passava noites inteiras em oração. E nós, muitas vezes, oramos apenas pelo alimento. E isso quando nos lembramos. Orações relâmpago. Jesus encontrava prazer em passar tempo orando ao Pai. E talvez seja isso justamente o que nos falte, uma correta visão do Pai. Muitos têm medo de se aproximar dele, pensando ser ele um Deus cruel e vingativo. Mas isso não é verdade. Quanto você ama seu filho? Multiplique isso milhares de vezes e se aproximará do quanto ele te ama. Jesus era um homem de oração. Ele gostava de ter momentos a sós de comunhão com Deus. Muitas vezes ele se retirava das multidões e buscava locais como este, isolado das pessoas, e aqui ele gastava horas e horas em oração.
Certa ocasião, Jesus estava num local orando, os discípulos se aproximaram dele, mas ele não percebeu a chegada deles. E Jesus continuou sua oração, a sua conversa com o Pai. Essa oração tocou tão profundamente o coração dos discípulos que quando Jesus terminou a oração, eles disseram: Senhor, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou os discípulos também a orarem. E Jesus então abre seus lábios e pronuncia uma das orações mais belas que a humanidade conhece. Ela ficou conhecida como Pai Nosso, ou oração modelo. Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nessa simples oração, Jesus colocou todos os elementos necessários a uma oração que pode ser feita a Deus. Jesus também orientou com relação à oração particular. Ele disse para os discípulos: Tu, porém, quando orares, fecha a porta, e fechada a porta de teu quarto, orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão atendidos. A oração particular é o momento quando nós abrimos nosso coração a Deus, contamos a respeito de todas as coisas, coisas que ninguém precisa saber, a não ser Ele. Alguém muito bem definiu a oração como abrir o coração a Deus como a um amigo. A palavra de Deus nos oferece algumas condições pelas quais as orações podem ser atendidas. Uma delas, devemos pedir a Deus com fé, em nada duvidando, pois quando nós oramos e duvidamos, nos assemelhamos às ondas do mar impelidas e agitadas pelo vento. Não espere alguém que sua oração será atendida se não exercer fé naquilo que está pedindo. Uma segunda condição é nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Na mesma oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se nós não estamos dispostos a dar o perdão, não esperemos que nossas orações sejam atendidas. Uma terceira condição seria pedir de acordo com a vontade de Jesus. Muitas vezes nós não sabemos pedir o bem, e Deus não nos atende quando nos fará mal pedido. Então toda oração deveria ser solicitada segundo a vontade de Cristo. E, finalmente, a oração deve ser feita em nome de Jesus. Ele mesmo prometeu aqui em sua palavra: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Deus tem 3 formas de responder às nossas orações. A resposta pode ser sim, quando aquilo que nós estamos pedindo é de acordo com a vontade dele e de fato nos fará bem. A resposta será não, quando aquilo que nós estamos pedindo não nos fizer bem. Então Deus vai dizer não para o nosso próprio benefício. Ou a resposta pode ser: espere um pouco, porque aquele não é o momento de recebermos a bênção, mas na hora certa ela virá. Que privilégio temos nós poder a qualquer momento, em qualquer situação do dia,
parar um tempo, nos colocar de joelhos, elevar nossa mente e orar com o Pai do céu. Assim como nós, seres humanos, estamos dispostos a dar boas coisas aos nossos filhos, também Deus está disposto a nos atender em nossas necessidades. Por isso, devemos fazer da oração um instrumento de aproximação de Deus, de comunhão. A oração deve ser constante. A exemplo de Davi e Daniel, deveríamos orar pelo menos 3 vezes por dia. Por isso, faça planos de todos os dias buscar ao Senhor em oração. E eu queria agora, junto com você, orar a esse bom Deus e pedir que a bênção dele nos alcance. Pai Santo, aqui em meio a estas oliveiras, onde o Senhor nos ensina que devemos confiar em Deus como um Pai, nós queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos e suplicar que a Tua bênção esteja sobre todos nós. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Amém. Deus quer falar com você. Deus quer se comunicar com você. Deus quer ouvir a tua voz. Já falou com Deus hoje? Já orou a Deus pedindo para Deus te acompanhar, pedindo para Deus te conduzir, pedindo para Deus te fazer um novo ser? Já orou a Deus pedindo para entender a vontade de Deus para a sua vida? Deus tem planos maravilhosos para você. Ele quer te ver feliz. E se Ele prometeu que vai te ouvir, se Ele prometeu que vai te acompanhar, Ele vai cumprir. Porque Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Jesus também disse que vai voltar, e vai voltar por mim e por você. Prepara o seu coração, converse com Ele, ore agora, pedindo para que Deus te prepare para esse lindo encontro. É o meu desejo e a minha oração em nome de Jesus. sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a curar, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor.
Deus para nos salvar e resgatar. Ele é contigo. Graças a Deus, louvado seja o nome dele. Amém. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei
Será que a tua força acabou? Será que a tua dor apenas começou? Do amanhã não sabemos, nem o que ainda está por vir. Não sabemos se é tormenta ou furacão. A vida prega peças duras e cruéis. A vida é feita de surpresas e revés. Mas uma coisa eu te digo, em meio à aflição, quando tudo parecer desilusão, chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Pra quem já batalhou e só perdeu, pra todo que lutou e ainda não venceu, ainda existe esperança. Isso aqui não é o final. Pela fé espere só um pouco mais, pois um milagre ainda pode acontecer. Para todo aquele que com fé compreender que existe um Deus soberano em qualquer situação, então descansa nesse Deus que tudo vê. Querido, olha o nosso álbum de recordações. Olha essa foto. Esse é do nosso primeiro encontro. Eu não me lembro disso. Eu não me lembro de nada disso. Eu não tô bem. Eu não tô bem, eu não lembro de nada disso. Calma. Calma. Você que tudo vai dar certo. Para com isso, eu não me lembro disso. Eu não sei nem do que você tá falando. Bem. Eu não lembro nem de você, eu não lembro de mim, eu não sei nem do que você tá falando. Para com isso. Fica tranquila. Fica tranquila. Para. Eu vou ver o quê? Para com isso, eu não quero saber. Para com isso, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Para com isso. Eu não lembro de nada disso. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, chora o teu pranto, as tuas dores e aflição. Chora, chora, derrama as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam sempre no colo de Jesus. Confia no poder que Ele tem. Confia no amor que Ele é. E crê que Ele vai um dia
as tuas lágrimas, mas faz com que elas caiam, mesmo que sejam muitas, mesmo que sejam rios, mas faz com que elas caiam, sempre no colo de